do programa Segundo Tempo, estamos aqui novamente para mais um encontro. Eu sou Fábio Guerra e dou a boa noite ao nosso convidado Stefan Ligocki. Boa noite, Fábio, boa noite, Lovatel, satisfação estar aqui com vocês. Então, e compõe a nossa mesa Rogério Lovatel. Boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um programa Segundo Tempo. Então, quem está chegando agora aí, nos acompanhe, nos siga, nos acompanhe nas nossas redes sociais, Face, Insta, LinkedIn, na nossa página programasegundtempo.com.br. Acompanhe nossos apoiadores aí, WebD Tecnologia, F12 Tecnologia, Vinho da Serra. E vamos começar o nosso programa já convidando de bate-pronto o Stefan para se apresentar, para contar para nós um pouquinho. Quem és tu? Te apresenta aí para o programa Segundo Tempo. Tá certo, obrigado, Fábio, mais uma vez aí pelo convite, pela oportunidade. Quero dar desde já os parabéns a vocês aí pela iniciativa, né? Quando surgiu o convite aí, que eu vi que era um projeto relacionado aos 40 a mais, aí achei muito bacana. Então, parabéns aí desde já, né? Bom, eu brinco que eu sou profissional multicarreira hoje em dia, né? Porque eu tenho um pé no marketing e vendas, né? Na área de marketing e vendas e outro pé no RH. Durante a conversa eu posso detalhar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu sou profissional de marketing e vendas, eu tenho uma empresa de consultoria e treinamento na área de marketing e vendas. Eu sou consultor, professor, palestrante nessa área, trabalho muito com marketing digital, com uso produtivo do LinkedIn, da rede social LinkedIn, trabalho com treinamento de vendas, enfim, né? E paralelamente a isso, de uns anos para cá, eu me especializei, né? Eu fiz uma pós-graduação em mercado da longevidade, até mesmo pela minha ligação com esse tema que eu gosto bastante, né? Então, passei a atuar também nessa área de mercado da longevidade, tanto do ponto de vista do marketing, né, de vendas, ajudar empresas a entender esse mercado e a atuar nesse mercado, e também na área de diversidade e inclusão etária, que de certa forma tem a ver também com a questão do mercado da longevidade, né? Porque se você não tem empresas que praticam a diversidade e inclusão etária, como é que essa empresa vai desenvolver produtos e serviços para pessoas maduras, né, com mais de 40 anos? Então as coisas se cruzam. Mas minha breve apresentação é essa. Beleza, a gente conversava um pouquinho extraoficialmente aí que a ideia é justamente este caminho que a gente surgiu, a ideia do programa Segundo Tempo, que o que a gente vai fazer agora depois dos 40 a mais, depois dos 45, até por isso o nome aí do programa Segundo Tempo aí, o que a gente vai fazer nesse segundo tempo de vida. E tu que atua como consultor nessa área, como é que tu está percebendo? As empresas, neste olhar, elas já estão com um olhar com esse público de mais idade? Ou são exceções? Como é que tu está percebendo este mercado? Olha, Fábio, é um mercado ainda muito incipiente, tá? Assim, muito inicial. As empresas, a maioria das empresas, dos gestores de empresas ainda não entendeu o que está acontecendo. Saiu ontem aí, né, no momento que nós estamos gravando esse podcast aqui, saiu ontem, né, os primeiros resultados do censo, tá? E só comprovou algo que é óbvio, né? Há um aumento da longevidade no Brasil e no mundo. E a maioria das empresas ainda não entendeu isso, não entendeu que a população mundial, e aqui falando de Brasil, e a população brasileira está envelhecendo. E não é envelhecer naquele sentido assim, todo mundo vai andar com uma bengalinha, né? Temos que aumentar o número de asilo, aliás é uma palavra que já está condenada, né? Asilo, enfim. Não é nesse sentido, nós estamos envelhecendo com saúde. As pessoas estão envelhecendo com saúde. As pessoas estão aprendendo a se cuidar, né? A medicina avançou, então está todo mundo vivendo mais e com mais saúde. E o que está acontecendo no mercado? As empresas continuam direcionando toda a sua energia, o seu tempo, o seu foco de marketing, de vendas nos jovens. A gente vive numa sociedade jovem-cêntrica, Fábio e Lovatel. É impressionante. Assim. As empresas continuam desenvolvendo produtos e serviços apenas para os jovens. É claro que dentro do mercado tem empresas que já entenderam, né? Já sacaram isso e desenvolvem alguns produtos. Também há empresas que são criadas para o público sênior, né, o público maduro. Mas a gente vê ainda esse público maduro que algumas empresas estão direcionando seus esforços, seus produtos, seus serviços, para aquele público maduro assim, 65 mais. E o público maduro, nós aqui, né? Esse público maduro de 40 até 65 mais.
esse público parece que não está encaixado no mercado, né? E eu acho que é importante ali, porque além de ter qualidade de vida, né, a gente tá, na nossa época, né, uma pessoa de 40, 50 anos, realmente era idoso, né? Sim. 50 anos é velho, né? Mas hoje, 40 anos, 50, além de não ser, a pessoa está no auge e ela tem poder aquisitivo, tá? Acho que isso é uma coisa importante para se comentar também. Né? Exatamente. Eu não vou deixar perder uma oportunidade ímpar dessas dizer que hoje nós somos os tio Suquita. Porque se você deu risada nessa piada, dessa propaganda, você também era um tio Suquita. Pois também tem gente que nem entende essa piada. Mas o fato, gente, é que assim, lá nos anos 90, as pessoas morriam com 60 anos. Só que o mundo mudou. Hoje, com 60 anos, o cara está correndo maratona. O cara está casando de novo. O cara tem poder aquisitivo para viajar, para ter experiências diferenciadas, para comprar carro, para casar de novo. E a maneira como a maioria das empresas se comporta com seus produtos e serviços é como se a gente estivesse ainda nos anos 90. Sabe? Essa que é a minha bronca aqui, entre aspas. Né? E mais um outro aditivo fortíssimo aí é que a gente não tem mais comunicação dos anos 90. Não tem. TV, rádio, jornal. A gente tem uma overdose de impacto e de inserções que a internet propiciou, que hoje tem os micro-nichos. Fora o algoritmo, Fora né? o algoritmo. Que a gente fica na bolha, né? Exatamente. Sabe aquela coisa assim, isso é coisa de velho, isso é coisa de jovem? Isso não existe mais. Hoje, cada vez eu me convenço mais que idade é apenas um número. Por quê? Porque hoje, com tanto acesso à informação que a gente tem, né, a informação chega para o jovem da mesma forma que chega para a pessoa mais madura. Então não tem mais esse negócio de, isso é para jovem, isso é para velho. Sabe? Só que o mercado ainda não entendeu isso, as empresas, né? Não entenderam e não desenvolvem ainda produtos e serviços. Tem mulheres de 50 anos aí que estão na academia e querem usar uma mini saia. Só que se essa mulher tão malhadas, tão bem bonitas, só que se essa mulher entrar numa loja, né, e for atendida por uma guria da geração Z, a guria vai olhar assim para ela e dizer, vou dar um vestido para ela esconder as pernas, né? Porque é capaz que ela vai comprar uma mini saia. Ela tem 50 anos. Então, volta a acontecer o que acontecia com nós, né? A pessoa inverteu, né, o processo. Exatamente, sabe? Então há toda uma mentalidade jovem-cêntrica na sociedade, as pessoas precisam ser treinadas. As empresas, aí eu falo varejo, indústria, tudo, precisam ser treinadas, né, para enxergar esse mercado. No meu trabalho como consultor, eu tenho mostrado isso para as empresas, né? Eu tenho dito assim, olha, vocês têm que começar a desenvolver produtos e serviços para os novos 40 mais, os novos 50 mais, os novos 60 mais. Não os 60 mais, os 50 mais, os 40 mais lá nos anos 90, que o cara estava se aposentando e se preparando para morrer, sabe? Hoje esse cara tá vendo Netflix, o cara tá viajando, o cara tá casando de novo, o cara faz sexo, o cara tá aí a mil, tá malhando. E é uma população, uma geração que é carente por consumo de experiência. Exatamente. De gerar experiências de consumo dos segmentos aí que tu atende, varejo, indústria, serviços. Tem algum que talvez esteja um pouco melhor dentro deste olhar? Ou algum que esteja pior, que parou no tempo realmente? Como é que tu percebe isso? Eu acho assim, que o varejo talvez seja o mais preparado. Tá? Assim, a gente já consegue enxergar assim, algumas empresas que começam a entender que ali no teu restaurante tu vai receber tanto o jovem como a pessoa mais madura, né? Mas ainda está muito, de novo, assim, muito inicial, né? A maioria das vezes a gente tem assim, aquele bar que é conhecido por receber o pessoal maduro, e tem o outro bar que é conhecido por receber só o pessoal da geração Z, sabe? Ainda está muito assim. É quando hoje, gente, as pessoas estão se misturando, né? Ou deveriam fazer isso, né? Então, assim, respondendo a tua pergunta objetivamente, Fábio, acho que tem, assim, o varejo a gente já começa a desenvolver, algumas marcas, algumas empresas começam a prestar atenção nisso, né? Que tem que atender, que tem que... Quando um homem de 45 anos que está bem, que cuida da sua saúde, ele pode entrar numa loja e querer comprar um tênis, um tênis para correr,
né? Ele não tem que ser direcionado pelo vendedor para comprar lá um sapato de tiozão, sabe? É isso que tem que cair a ficha, né? Mas eu acho que ainda falta muito para as empresas entenderem que aquele homem de 45 anos, aquela mulher de 55 anos, não é mais aquela mulher de 55 anos que estava esperando para morrer lá nos anos 90, sabe? Hoje tem toda uma fatia de consumidores aí, principalmente entre 40 e 75 anos. Olha, eu vou longe, viu? De 40 a 75 anos, ou seja, nós estamos falando no universo de 35 anos aí de pessoas, né? 40 mais, 50 mais, 60 mais, eu ouso dizer até 70 mais, que não estão sendo atendidos. E aí eu vou dar um número que vocês, ainda bem que vocês estão sentados, né? Sabe quanto é que movimenta somente no Brasil o mercado da longevidade? Diga um número aí. 2 trilhões de reais. 2 trilhões de reais. Veja bem, não é bi, é trilhões de reais. Isso é o que movimenta o mercado da longevidade no Brasil. E esse público está sendo atendido por quem? Está sendo atendido assim de forma esparsa, né? Por algum empresário ali que se liga que tem aqui esse cara aqui que eu posso atender essa faixa. É lá aquela farmacêutica que desenvolve lá um complexo vitamínico para o cara 50 mais, né? É a cerveja Bex, aqui vou ter que falar a marca, porque a marca teve uma sacada legal. É a cerveja Bex que desenvolveu, que já é amarga, né, a cerveja, essa marca específica, eles desenvolveram uma cerveja ainda mais amarga. Por quê? Porque depois dos 70 anos, você perde um pouquinho no paladar a capacidade de identificar gosto mais amargo. Aí o que eles fizeram? Carregaram um pouquinho mais na amargura da cerveja. Isso é se ligar, sabe? Isso é atender. Temos aí algumas empresas que também começam a pensar, né, num turismo para o cara que já está com o casal de 50 anos, por exemplo, que já está com os filhos criados. Os filhos já casaram até, já estão até dando neto para eles. Mas vamos dizer que eu tenho 55 anos, estou com os filhos criados, eu tô numa segunda adolescência. Eu não gosto muito dessa expressão, mas é como se eu estivesse na segunda adolescência, né? Como atender esse cara? O mercado conhece as aspirações, os desejos, as vontades desse consumidor? Não, a maioria das empresas não está nem aí. Eles estão preocupados com o jovem da geração Z, né? E pela primeira vez na vida, a gente pode falar um pouquinho mais depois das gerações, mas assim, pela primeira vez na vida nós temos 5 gerações convivendo juntas. Só que o mercado, quando eu falo mercado são as empresas, parece que só enxerga a geração Z e a Y. A geração Z é essa que está aí, né, 20 e poucos anos. E os Y são esses que estão ali entre 28 e 38, 39. Até porque agora, né, outro dado, né, acho que é 2040 mais ou menos, né, o Brasil passa a ter mais pessoas. Exato. Ele passa a ser um país velho, né, tem mais pessoas. Eu não sei qual o termo da ativa versus população não ativa. Exatamente. Tem um termo, né? Então a gente passa a ter mais pessoas aposentadas, né, ou não ativas do que... Em 2060, nós vamos ter 57% da população já com mais de 50 anos. Quase níveis de Europa, sei lá, né, Hoje, tá? No dia de hoje, junho de 2023, tá? Nós já temos 40% da população brasileira com mais de 40 anos. Nossa, é um número significativo. E veja só que loucura, né? O que tu percebe? Hoje tu atende muito mais empresas, imagino eu. Este público, quais são as principais carências? Quais são as principais necessidades? O que tu percebe que algumas empresas que têm essa visão estão conseguindo atender, estão conseguindo encantar aí os seus clientes? Eu acho que a lógica de não ter o preconceito, né? Que aí a gente vê assim, tem muitas empresas, e aí focando mais no atendimento ali direto ao cliente, né, do varejo e tal, o que acontece muitas vezes assim, a pessoa que vai atender o cliente 40 mais, 50 mais, ele ainda tem aquela cabeça assim do cara de 40 mais, 50 mais lá dos anos 90. Né, que muitos jovens, né, o jovem também precisa ser treinado, né, o jovem lá da geração Z, ele pensa que uma pessoa com 40 anos está com o pé na cova, só que não é assim.
Teve aquele episódio, né, das universitárias lá, né, em Bauru, lá em São Paulo, né, que as universitárias estranharam que uma colega de apenas 43 anos, né, qualificaram ela como uma pessoa, né, que devia estar em casa, né, devia estar esperando, né, só faltou dizer isso, né, que ela não estava ali no espaço que ela deveria estar, porque supostamente faculdade é coisa de jovem. Então, assim, você pega lá, vou dar alguns exemplos, né, uma empresa abre um processo de trainee, né, você pega a imagem do processo de trainee, são só jovens. Né? Então as empresas não enxergam assim por que um trainee não pode ter 40 anos ou 50 anos se ele está começando uma nova carreira, né? Eu acho que é bem interessante isso também, acho que é uma dúvida do pessoal que nos assistem, né? Como tu tem esse teu pé no RH ainda, como é que está esse mercado, como é que está a recolocação, existe mercado, existe preconceito, tem números nisso, como é que é o dia a dia hoje para as pessoas? A gente entrevistou alguns, tu é muito sênior para a vaga, tá? Aí já é uma empresa de RH ultrapassada, eu gostaria que tu comentasse. Claro, falo por experiência própria, Lovatel, né? Porque assim, eu me tornei consultor após os 40 anos de idade. Eu abri a minha empresa, me tornei empreendedor após os 40 anos de idade. Eu fui demitido do meu último emprego CLT, porque houve um downsizing na empresa que eu trabalhava, eles demitiram alguns gerentes, enfim, e eu acabei saindo, um mês antes de completar 40 anos. Aí passaram-se alguns meses, né, eu achei que eu ia me recolocar rapidamente, pela minha experiência, enfim, e tal, minha qualificação, 2 MBAs, achei assim, nossa, vou me recolocar rapidamente. Passou um mês, passou 2 meses, passaram-se 7 meses e nada de me recolocar. Aí eu resolvi empreender, né? E aí eu comecei a minha empresa de marketing e vendas, que, né, é o que eu tenho feito nos últimos anos. E de 2020 para cá, né, com a pandemia, eu comecei a observar muito isso, amigos, né, um pouco mais velhos do que eu, da mesma idade do que eu, né, de 40, 50 anos, sendo demitidos durante a pandemia. Né? E aí eu fiquei um pouco incomodado com isso e lancei um projeto de conteúdo lá no LinkedIn, chamado Mais 40 Mais, exatamente para chamar a atenção do mercado de trabalho aí, né, dos RHs aí que você comentou, né, Lovatel, sobre essa questão do preconceito de idade. Porque eu passei por isso. No período que eu estava procurando emprego, procurando me recolocar, teve um episódio que eu fui numa entrevista de emprego, passei por todos os processos e tal, cheguei na última etapa e o recrutador me disse assim, olha, Stefano, teu perfil é excelente, né, gostamos muito de ti e tal, só que você está fora da faixa etária da vaga. E eu disse assim, faixa etária da vaga? Eu fiquei pensando aqui, faixa etária da vaga. Né? Aquilo ali caiu como uma espada, assim, né? Na minha cabeça, assim. Sou velho. E veja só, na época eu tinha 40 anos de idade. Hoje eu estou com 46, né? 40 anos. Então é um ponto de corte, né? Então, assim, infelizmente no Brasil, quem tem mais de 40 anos está sujeito a sofrer preconceito de idade. Tem uma pesquisa do site InfoJobs, 70% dos profissionais com mais de 40 anos ouvidos nessa empresa já sofreram preconceito de idade. Nossa, 70%. De cada praticamente 3, 1, né? 2. 2. É muito, né? Mais que 2. Ano passado foi feita uma pesquisa pela consultoria Ernst Young, em parceria com uma empresa que também trabalha nessas questões de etarismo, né, de tentar reinserir profissionais maduros no mercado, a Mature, e houve essa pesquisa então feita em parceria com a Ernst Young, e essa pesquisa feita com RHs e gerentes e gestores de quase 200 empresas brasileiras trouxe um número impressionante. 88% das empresas, né, dos gestores dessas empresas, eles não sabem nem o que é etarismo. Um outro número lá, que eu não sei exatamente se é 60% ou 70%, mas é um número absurdamente, com certeza é maior do que 50%, que mostrou que todos eles, né, esse número de 60% ali dos gestores, eles têm vontade de fazer alguma coisa para combater o preconceito de idade. Mas só daqui a 3 anos isso vai virar prioridade. Está esperando a pessoa envelhecer mais. Veja bem, daqui a 3 anos... Alguém vai abrir uma planilha de Excel ou um arquivo de Word e vai começar o projeto. Vamos fazer o projeto para combater o preconceito de idade.
Isso daqui a 3 anos alguém vai parar e fazer. Vai começar a fazer. Começar a rodar mesmo, pensando positivamente, 5 anos. Pensando de maneira negativa, 10 anos. E até lá, gente, o que vai acontecer? E hoje está um olhar muito significativo, de muita expressão em cima das minorias, né? Tipo, essa é uma minoria que está sendo sofrendo preconceito. Só que ao olhar as minorias estão esquecendo as maiorias, né? Porque esse público mais sênior foi ótimo, fica completamente desassistido. Foi ótimo que você tocou nesse tema, Fábio, porque assim, eu brinco que nós temos a fila da diversidade e inclusão, né? E aí tem a questão do empoderamento feminino, né? De colocar as mulheres, né, em posições de liderança, acho muito justo. Tem a questão de raça, tem a questão de LGBT, né? Tem a questão de PCD, né? Pessoas com deficiência. Tudo isso é muito importante. Só que aí no final da fila está a diversidade e inclusão etária. Está a questão de incluir as pessoas com mais de 40 anos, mais de 50 anos e as pessoas maduras. Que é um percentual enorme, né? E que é um preconceito, Lobatel, que vai pegar todo mundo. Sim, independente dos outros. Independente dos outros. Da minoria, todo mundo vai envelhecer. Agora você imagina a dificuldade de uma pessoa desempregada que é mulher, homossexual, tem 55 anos e sei lá, e é a pessoa com deficiência. Se exponencializa, né? Essa pessoa está perdida, porque quem é que vai contratar uma pessoa dessa com todas essas condições, né? Porque além de todas as características que eu apontei antes, ela ainda é 50 a mais. Ela ainda é uma pessoa madura. Então, assim, a gente não tem que entrar nessa fila. O que eu quero dizer assim, que as empresas não tem que criar uma fila. Vamos resolver esse preconceito antes, depois a gente resolve outro. Não, gente, tem que trabalhar tudo ao mesmo tempo. E uma coisa muito importante, assim, o aumento da longevidade não é mais tendência. Alguns anos atrás, assim, era tendência, né? A população está envelhecendo. Não, meu amigo, não é mais a população está envelhecendo, a população já envelheceu. Então nós temos que combater esse problema agora, não daqui a 3 anos. Né? É isso que as empresas têm que entender. É uma situação delicada. Eu acho que eu gostaria também, eu vi que você trabalha bastante com LinkedIn, né? Eu acho que é interessante como a ferramenta ela é muito profissional. Enfim, eu gostaria que tu comentasse um pouquinho a importância dela, né? Sim. E até pro nosso público aí, 40 a mais ali, né? Além de poder retratar as experiências, escrever, ter qualificações, enfim, né? Até é uma forma de se apresentar, né? Se é melhor fazer dancinha no TikTok ou no LinkedIn. Dá uma dica ali, o que é boa, né? Gente, eu sou apaixonado pelo LinkedIn, né? E eu digo que o LinkedIn mudou a minha vida, de certa forma, né? Porque quando eu estava desempregado lá, em 2016, né, eu comecei a utilizar mais essa rede. Eu tô no LinkedIn desde 2011, só que eu confesso que eu comecei a utilizar a mesma rede ali por 2015, 2016. Ali eu comecei a utilizar mais a rede. Quando eu fiquei desempregado naquele período, eu comecei a explorar mais a rede, estudei mesmo a rede, né? E depois, quando eu dava meus cursos de marketing digital, de gestão de redes sociais, eu incluía alguma coisa sobre o LinkedIn e as pessoas gostavam, porque é uma rede que as pessoas não conheciam muito, né? E aí eu comecei a dar curso específico de LinkedIn. Então, assim, o que eu recomendo, principalmente para quem tem mais de 40 anos, tenha um perfil no LinkedIn. Porque é uma rede social assim, básica para quem quer procurar emprego, para quem quer se recolocar. E eu costumo dizer assim, não só para procurar emprego, quem está empreendendo, né? Atenção os empreendedores aqui que estão assistindo esse podcast, né? Quem quer empreender, o LinkedIn é uma baita rede social. Eu vou ousar dizer que o LinkedIn é mais interessante até para quem está procurando cliente do que para quem está procurando emprego. Eu faço muito negócio no LinkedIn. Hoje eu estou com 45 mil seguidores lá no LinkedIn, né? Muito por conta do meu trabalho também na área de diversidade e inclusão etária, de mercado da longevidade. Eu escrevo muito lá sobre esses temas, né? E as pessoas me seguem, me acompanham lá, enfim, né? Mas é uma rede que me dá visibilidade e me gera negócio, né? Então, para quem é empreendedor, o LinkedIn, você precisa utilizar o LinkedIn. Para quem está procurando emprego, com certeza também, né? Porque tem muitos recrutadores hoje que nem olham mais currículo, né? O currículo, ok, alguns pedem até, né?
Mas é aquela coisa assim, eu vou checar também o perfil desse candidato no LinkedIn. Aí o recrutador entra lá, não tem nem perfil no LinkedIn, e diz, esse cara não é nem digitalizado, esse cara não está nem antenado sobre novas tecnologias, está eliminado do processo. Já é eliminado antes nem fica na lista. Nem fica na lista. Entre os três, sei lá. Então hoje eu diria que é fundamental você ter um perfil em 2 redes sociais, o LinkedIn e o Instagram. O TikTok é uma rede que está crescendo bastante aí, né? É muito popular entre os jovens, enfim, né? Mas se você realmente quer fazer negócio, é no Instagram e principalmente no LinkedIn, que é uma rede que ainda assim muitos profissionais e empresas ainda não entenderam o potencial dela. Até porque ela tem filtros, né? Não pode botar qualquer conteúdo, enfim, né? Diferente das outras que realmente... O LinkedIn ele está até um pouco mais, vamos dizer assim, flexível em relação a isso. As pessoas colocam até assim, conteúdos pessoais, né? Afinal de contas, você não é apenas um profissional, né? Você tem uma pessoa também, né? Você é um ser humano, você tem a sua vida pessoal. Então isso é até legal para humanizar um pouco mais. Incentivar um tempo, assim, para que transforme ela um pouco mais humanizada. Entender que o profissional não é só o profissional... da propaganda ali, ele tem vida. Tem a vida pessoal. É claro que também não precisa transformar num Facebook, né? Sim, botar só coisa pessoal, né? Mas é interessante você mostrar assim, que é o outro lado, né? Eu ponho lá, de vez em quando eu ponho lá uma foto das minhas corridas. Eu gosto de correr, né? Eu gosto de praticar esportes, né? Eu cuido da minha saúde. Então eu coloco lá, se eu colocar uma foto minha lá correndo, ela vai viralizar. Porque as pessoas se identificam, principalmente até profissionais 40+. Eu tenho muita gente madura me seguindo, né? Muitos profissionais maduros me seguindo. E assim, eu coloco aquilo também para inspirar pessoas, né? Inspirar pessoas a se cuidarem, né? Porque o envelhecimento é fato, gente, né? Tem você pode encarar isso de 2 formas, né? Ou você envelhece ou você morre. Eu prefiro envelhecer. E eu prefiro envelhecer com saúde, né? Que hoje nós estamos numa era que a gente tem condições de fazer isso, né? Lá nos anos 90, que a gente estava falando isso antes, né? Anos 90, a pessoa realmente, né, a medicina não era tão avançada, as pessoas não se cuidavam direito, não se alimentavam direito. Então a pessoa tinha uma expectativa de vida de morrer com 60 anos. Só que hoje, se você se cuidar, se você praticar esportes, cuidar da sua alimentação e da sua cabeça também, né? Estimular a cabeça também, né? Porque não adianta só ir para academia. Você tem que despertar ter novos interesses, ler, né? Aprender a tocar um instrumento musical, desenvolver um novo hobby. Se você alimentar a tua mente também, né? E cuidar do teu físico, olha, você vai viver com saúde tranquilamente até os 80 anos. Olha, não sou médico, mas eu posso te garantir que se você se cuidar, hoje em dia, com o que a gente tem aí disponível, eu sigo aí às vezes alguns influencers aí no Instagram aí, maduros, né? Tem gente com 70 anos que está correndo maratona. Só dá pra seguir coach aí, vamos sair correndo. Aí também é loucura. Cara, dá um troço aí, morre como aconteceu. Aí é loucura, né? Mas o Lovatel estava dizendo antes, né? Da questão ali dos 60 anos, né? Enfim, como é que era antes e como é que é agora, né? Gente, assim, a questão da saúde é fundamental, né? É fundamental a gente cuidar da nossa saúde para envelhecer com saúde, né? Uma coisa que tu falou, até um pouco da nossa história aí, a criação do programa Segundo Tempo, a ideia do programa Segundo Tempo surgiu a gente almoçando, a ideia de se atualizar e buscar alguma forma de estudo e de aperfeiçoamento, e a gente optou por transformar essa ideia em projeto, e esse projeto está acontecendo. Que legal. Como é que tu vê esse público 40+, no caminho das atualizações? Porque vejo aí na nossa conversa há mais de ano atrás, vamos fazer uma pós-graduação, daí a gente olha lá os currículos lá, poxa, para a história, é a universidade dos anos 90, curso tal, grade tal, professor tal. Como é que tu percebe este público 40+, na busca por atualização, busca de conhecimento? Quais são os caminhos, o que tu percebe, o que tu recomenda? Olha, eu acho que é importante a gente estar sempre aprendendo coisas novas, tá? Independentemente da idade. E assim, um dos mitos do mercado de trabalho envolve exatamente isso.
né, que supostamente uma pessoa com mais de 40 anos é desatualizada. Então, o que nós, 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais, precisamos fazer? Nós precisamos estar sempre nos atualizando sobre novas tecnologias, né? Então, quer fazer uma pós-graduação, vai fazer a pós-graduação. Desde o livro, você pegar um livro, você ler um livro sobre um tema que você nunca leu, já é uma atualização. Você participar de um evento, você fazer uma pós-graduação, você fazer um curso de curta duração de 3 noites online, tudo isso é atualização. É fundamental a gente se atualizar. E eu tenho percebido pessoas com mais de 40 anos, às vezes começando uma nova carreira, começando não só uma pós-graduação, mas uma graduação. Né? Agora na pandemia a gente viu muito isso, pessoas que repensaram suas vidas, né? E aí, olha, eu não quero mais ser advogado, agora eu quero, sei lá, ser publicitário, vou fazer uma faculdade de publicidade. Isso aí eu vejo no LinkedIn as pessoas que me acompanham ali, né? Comecei uma faculdade nova, fiz uma pós-graduação, mudei de área, cansei de trabalhar com marketing, agora eu abri um restaurante de comida vegana. As pessoas estão reinventando as suas vidas e as suas carreiras. E por isso que é fundamental a gente estar sempre se atualizando, né? Eu tenho percebido muita gente se atualizar com mais de 40 anos. Por isso que eu considero um mito essa questão de que pessoas com mais de 40 anos são desatualizadas. Isso aí é um mito. É claro que ainda existe, né, pessoas maduras, né, que não se atualizaram, que pararam no tempo. Mas, gente, isso também tem pessoas com 30 anos que pararam no tempo. Tem pessoas com 25 anos que fizeram a graduação, não fizeram mais nada, que não gostam de estudar. Isso aí não dá para conectar só com a questão da idade. E mesma coisa, né? Você estar fazendo uma faculdade, uma pós, não significa que você está atualizado, né? A gente sabe da qualidade do que está sendo proposto ali também, né? Então, eu sou jornalista de formação. Trabalhei 10 anos como jornalista. Né? Aí em 2010, depois de uma viagem de mochileiro que eu fiz para o Peru, quando eu voltei, morava aqui em Caxias, inclusive. Quando eu voltei, eu decidi, olha, não quero mais. Aí fiquei 1 ano me preparando, né, para uma mudança de carreira. Né? Aí no finalzinho ali de 2009 eu cheguei para o meu gestor aqui na RBS e disse, olha, estou saindo, não quero mais, tal. Alguns amigos, colegas até me chamaram de louco, assim, que eu estava abrindo mão de uma carreira, né, que era bem sucedida, enfim, né, eu já era editor ali e tal, mas resolvi mudar de carreira, sabe? A gente também tem que avaliar isso como uma coisa natural, mudar de carreira. Eu acho que isso aí é uma coisa bem interessante, esse ponto de vista, né? Porque pega eu, no meu caso, né? 23 anos trabalhando com tecnologia, né? Sim. É uma vida, né? É uma vida. Então, tu começa um novo ciclo, os novos degraus, novos desafios, né? Pega tua mochila e vai fazer tua caminhada. Não, lá. como isso... Pode fazer bem, fez bem pra ti. Fazer a caminhada de eu já tô na minha terceira carreira. Eu tenho apenas 46 anos, gente. Eu fui jornalista, depois eu fiz 2 MBAs, um deles em marketing estratégico, e virei profissional de marketing e vendas. E de uns anos para cá eu virei empreendedor, né? Empreendedor / consultor. As pessoas têm que desmistificar essa questão da mudança de carreira, né? Quando eu estive no Vale do Silício, né? Olha que legal. O embaixador lá, ele falou mesmo, né? Que as pessoas que estavam nascendo agora, elas iam ter em torno de 5 carreiras. Quem está nascendo agora, né? Então, tu vê, você já tá num bom caminho aí, já tá num bom caminho. Você tá avançado no tempo. Gente, mas isso não veja bem da idade. Na hora, isso foi em 2015, eu acredito. Parecia estranho, né? Por exemplo, o carro autônomo estava no museu do computador lá da Google, né? Hoje ele já está na rua, né? Então o carro elétrico era um sonho, né? Era um sonho. E a gente está falando de 8 anos. De 8 anos. Aí as coisas estão acontecendo muito rápido. E tem profissões desaparecendo. Então, isso é uma coisa que nós temos que desmistificar, principalmente com quem tem mais de 40 anos. Porque às vezes eu recebo mensagens lá, Fábio, no meu LinkedIn dizendo assim, eu tenho 45 anos, estou insatisfeito com a minha carreira, quero mudar de área, mas eu tenho medo do julgamento das pessoas, o que vão achar, né? Que vão me chamar de louco, vão dizer que eu joguei tudo fora. Você não jogou tudo fora. Quando você muda de carreira,
toda a tua bagagem de experiência de vida, que isso aí não se aprende em nenhuma faculdade de experiência de vida. Questões de soft skills. Os atalhos do campo, né? Exatamente. Experiência de vida não se aprende na faculdade. Então você vai trazer isso para uma nova carreira, mesmo que você faça uma mudança radical, assim, o médico virar advogado. Você certamente vai trazer soft skills, né? Habilidades, experiência de vida, tomada de decisão, que só a vida te traz isso aí. Né? Qual é a grande dificuldade que nós estamos vendo aí com essas gerações mais novas, né? As gerações Z e Y? Eles não sabem tomar decisão. Eles têm medo de tomar decisão. Eles não querem nem mais ser chefe. Está saindo aí vários levantamentos que mostram que eles não querem ser gestor. Porque eles têm medo de tomar decisão, eles estão despreparados para tomar decisão. Então aí a importância de misturar as gerações. E essa questão da mudança de carreira também a gente tem que desmistificar isso. Né? Uma pessoa com 45 anos, por que ela não pode trocar de carreira? Quem é que disse que ela não pode trocar? Por que ela tem que ficar pagando por causa de uma decisão que ela tomou aos 18 anos de idade? Que ela queria ser advogada na época lá. Por que ela, se ela não quiser mais ser advogada aos 45 anos, por que ela não pode deixar de ser advogada? Ela tem que trabalhar numa coisa que ela não gosta mais? E se a gente for considerar que as pessoas estão vivendo até os 80 anos de idade... Dos 45 aos 70 são mais 25 anos, né? É o tempo que eu tenho de... E a pessoa vai ficar trabalhando infeliz? É uma nova carreira inteira, né, que tu tem pela frente. Isso não faz o menor sentido. Então, assim, isso que você viu lá no Vale do Silício, isso aí vai ser cada vez maior. As pessoas vão ter 3, 4, 5 carreiras durante a vida. Tem levantamentos aí, estudos já que dizem que uma pessoa que nasceu agora, na última década, ela vai viver até os 130 anos. O meu filho, que tem 11 anos, se ele cuidar da saúde dele, com os avanços da medicina, ele vai viver até os 120 anos, gente. Então, assim, com 46 anos eu sou um bebê. Se eu vou viver até os 80, né? Eu até costumo brincar nas minhas palestras, que é assim, a longevidade está tão grande que nós já temos 3 categorias de sênior, de pessoa sênior. Nós temos o sênior júnior, né? É o sênior júnior, que é o cara que tem entre 40 e 55 anos. Nós temos ali o sênior intermediário, né? Que é o cara que tem ali entre 55 e 70 e 75, né? E nós temos aí o sênior, né, que é o cara que tem mais de 75 anos, né, e que, sei lá, vai até os 90, né. Bom, quem tem mais de 90 já é ancião, né, está fora da categoria, né, é uma pessoa que é uma conquista, né, chegar até os 90 anos, o cara não tem idade, ele tem uma conquista, porque é um negócio, mas está cada vez mais comum. E aí? E como é que a gente vai... E as empresas estão preocupadas, as empresas estão preocupadas em saber, por exemplo, qual é a aspiração e desejo de uma pessoa que tem 85 anos de idade hoje, e que está com boa saúde mental e física. As empresas não estão nem aí, Fábio. As empresas estão preocupadas com o jovem de 25 anos que está no TikTok. E que não tem... não tem poder aquisitivo para consumir, né? Não tem. Infelizmente é uma realidade, né? Quem vai pagar é o pai dele. Provavelmente o que ele comprar. Né? Então, assim... Os adolescentes de 40 anos de idade. Né? Sem falar nisso também, né? Que nós temos o pessoal da geração Y aí não é nem a geração Z. O pessoal da geração Y, vocês lembram o que acontecia 10, 15 anos atrás? Essa geração estava sendo endeusada. Eles vão mudar o mundo. Eles não mudaram o mundo. Aliás, quem mudou o mundo, né? Vamos combinar, foi a geração X, a nossa geração, que criou a internet, que criou o computador, que criou tudo. Tá aí, gente. Né? Só que isso não é lembrado. E essa geração Y agora eles estão tudo na terapia. Porque eles foram endeusados, né? Eles estão tudo aí tomando Rivotril. Né? Claro, estou brincando, né? Estou generalizando um pouquinho, mas assim tem vários jovens da geração Y que eles estão se questionando o que eles fizeram com a vida deles, porque eles assim viveram muitas experiências, mas não juntaram patrimônio, agora estão preocupados que não tem casa própria, né? Então assim, eles estão se questionando, o que a gente fez de errado, né? Então assim, por quê? Porque esses jovens talvez não tiveram aí um apoio, né, da geração anterior, principalmente no mercado de trabalho. Por que não tiveram apoio? Porque nos últimos 20 anos, o que as empresas começaram a fazer? Demitir quem tem mais de 40 anos. Por causa que a sociedade é jovem-cêntrica e o jovem é maravilhoso, o jovem é inovador, criativo e tal. Né? E mais barato. E mais barato. Daí vamos cortar custo.
Mas aí que tá. Aí tu perde história, perde experiência, perde Exatamente. planejamento, Identidade, responsabilidade. poder de decisão. Você que é consultor, Fábio, vou te perguntar aqui, e consultor de marketing, né? Trabalha em marketing como eu. Conceito de barato e caro é muito relativo. Perfeito. O que é barato e o que é caro? Aí você vai demitir esse sênior aí, né? Esse profissional maduro que supostamente é caro. Eu já vi, tá? Ninguém me contou. Eu já vi no mercado coisas do tipo assim: demite o maduro. Demite o cara de 45 anos porque ele é muito caro. Aí um ano depois a empresa está contratando o cara como consultor. Sabe por quê? Porque o jovem que entrou no lugar dele não deu conta do recado. Por quê? Porque não tinha experiência de vida. Só que aí esse cara volta como consultor, ganhando 3 vezes mais. Onde é que está o barato aí? E nessa relação... Fora que ele pode perder para o concorrente, né? Fora que ele pode perder para o concorrente. Nessa relação caro-barato, muito também qual é o grau de experiência que a pessoa tem, né? Exato. Aquela questão, esse café é ótimo. Vai tomar um café, ele pode ser tradicional, básico, normal, mas é ótimo. Qual é um conjunto de experiências que essa pessoa teve na vida para poder dizer assim, aquele café é ótimo. Por isso que eu também tenho 2 pés atrás, não é nenhum só, 2 pés atrás quando me dizem isso. Não, o profissional maduro é caro. Será que é caro? Se eu tenho um profissional maduro que ganha 15 mil, né, e ele me traz 30 mil para a empresa, onde é que está o caro aí? E aí eu tenho um jovem, né, que ganha 5 mil, ganha 3 vezes menos, e ele traz os 5 mil só, né, ou 6 mil, 7 mil. Né? Então, assim, às vezes o barato sai caro. Né? Então, esse negócio do profissional, são os mitos, né? O profissional maduro é caro, o profissional maduro é desatualizado, o profissional maduro não é inovador, não é criativo. Gente, isso tudo é mito. Depende muito mais da personalidade, da característica, do perfil do profissional do que da idade dele. Perfeito, né? Bem bacana, né? Uma das coisas que a gente tem falado muito nesse passado recente agora, muito da inteligência artificial, o ChatGPT, como tecnologia que está vindo, revolucionando aí, talvez esse espaço mais recente é a bola da vez, está todo mundo falando. Como é que tu percebe o ChatGPT para o uso desse público 40+? Ele está usando, tem medo de usar, está muito distante, não vê isso como um aliado ou como um concorrente? Como é que tu percebe isso? Olha, eu acho que... Pro teu trabalho como gerador de conteúdo Claro. também, a função de jornalista que morreu, talvez seja um pouco por isso também. Aí já é uma coisa... Né? Eu fui jornalista por 10 anos e olha, quando eu deixei o jornalismo, lá em 2010, a profissão já estava em crise. Né? A profissão já estava em crise porque a internet tinha chegado, as redes sociais já tinham chegado, o Facebook já estava aí. Né? E assim, houve ali eu acho que o jornalismo passou por uma crise, né? E melhorou a qualidade. E hoje, vamos dizer assim, o jornalismo é confiável, né? Porque tem tanta fake news que aí quando você quer buscar uma informação com segurança, está aí o jornalismo, né? Mas respondendo à questão do ChatGPT e de outras ferramentas de inteligência artificial, eu acho que está todo mundo usando, né? Independente da idade, né? Para quem trabalha com produção de conteúdo, né? Com criação de conteúdo, é uma mão na roda, né? Só que eu acredito muito que nada substitui o ser humano, gente. Tá? Eu acho que a gente tem que ter um olhar assim que o ChatGPT ou a inteligência artificial tem que ser ela tem que ajudar o ser humano. É uma ferramenta. É uma ferramenta e não substituir o ser humano. Né? E esse é um tema que a gente pode ficar aqui a noite inteira discutindo, né? Mas assim, eu vejo que essa coisa está avançando muito rápido. E as pessoas não estão parando para fazer uma reflexão para onde é que nós queremos ir com tudo isso, né? Com essa questão da inteligência artificial. Mas em questões de gerações, né? Eu falei antes que são 4, nós temos 5 gerações hoje na sociedade. Né? Nós temos aí os baby boomer, né? Que são as pessoas com mais de 65 anos. Temos a geração X. Os sêniors. Os sêniors. Nós temos os geração X, né? Quem tem mais de 40 anos. Geração Y. E a geração Z. E tem a geração alfa agora, né? O meu filho que tem 11 anos é a geração alfa. E assim, mas no mercado de trabalho são 4. São essas 4 aí anteriores, né? Eu vejo que está todo mundo
utilizando inteligência artificial, né? Eu acho que não é uma coisa que está... É uma ferramenta. É uma ferramenta. Que nem na nossa época, o Google, né? Se tu usar bem, não tem problema. Se tu usar bem, né? Eu acho que é uma questão assim mesmo de... falamos antes sobre atualização, né? É uma coisa que as pessoas precisam se informar. Não importa se você tem 30, 40, 50 anos. Pô, surgiu uma coisa nova, vai buscar te atualizar, conhecimento sobre esse tema, né? Porque senão realmente você vai ficar para trás, né? E aí independe de geração. Se você não se atualiza, né? Eu quando comecei a falar sobre diversidade e inclusão etária, sobre mercado da longevidade, lá no LinkedIn, né? Em algum momento eu pensei assim, opa, eu não quero ser mais um pitaqueiro de plantão aqui de rede social. Se eu vou falar sobre um tema, né, se eu quero me apropriar, se eu quero me tornar um especialista sobre isso, como eu já era em marketing e vendas, que eram os temas que eu abordava até então, eu tenho que buscar conhecimento. Aí eu fui fazer essa pós-graduação em mercado de longevidade na Fundação Getúlio Vargas, porque eu senti assim, opa, não, só um pouquinho, né? Então, o que eu vejo assim, hoje as pessoas, tem muito profissional, isso não depende da idade, viu? Isso aí é generalizado, que querem atalhar, né? Querem tomar atalhos, assim, né? A pessoa quer fazer dinheiro, a pessoa quer, né, lançar um produto e tal, só que ela não busca conhecimento. E tem que buscar conhecimento. Essa tua virada ali, essa tua mudança para estudar esse público da longevidade, ela aconteceu quando tu ficou nesse período fora do mercado, ou tu já pensava nisso? Como que essa virada aconteceu também, né? Porque... Sim. Quanto tempo faz que tu começou a estudar esse tema? 7, 8 anos? Na verdade, Lovatel... hoje é principiante, imagina na época, né? Na verdade, eu me tornei empreendedor ali em 2017, março de 2017. Eu percebi ali que assim, eu empreendia, eu tinha um plano de empreender com 50 anos de idade. Mas aí eu antecipei esse plano também por conta do preconceito de idade, da dificuldade de me recolocar. Aí eu abri a minha empresa em 2017, eu tinha 40 anos. E ali eu lembro que em 2017 eu escrevi meu primeiro texto no LinkedIn sobre preconceito de idade, porque eu já tinha passado por isso e tinha um amigo na época que tinha passado também. Só que aí eu escrevi esse texto viralizou, até se o pessoal que está assistindo o podcast aí quiser, né, ouvindo o podcast quiser ver esse texto, o texto é um artigo no LinkedIn que se chamava Por que a sua empresa deve contratar os jovens de 40 anos? E esse texto viralizou. Teve gente me mandando mensagem da Alemanha, querendo traduzir para o alemão para publicar lá. E esse texto viralizou. Só que aí assim, viralizou, tá legal, bacana. E aí, só que eu tenho que pagar minhas contas. Segui tocando minha empresa de marketing e vendas. Só que aí em 2020, né, qual foi a virada ali? Né? 2020 eu percebi muitos amigos, conhecidos e muita gente ali no LinkedIn com mais de 40 anos falando assim que estava sendo demitido, né? Porque tinha mais de 40 anos ou que estava tentando se recolocar e estava com dificuldade. Aí que eu dei essa virada, eu disse, opa, só um pouquinho. Aí eu comecei a pesquisar no LinkedIn e vi, quem é que está falando sobre esse tema? Preconceito de idade contra profissionais maduros. Aí eu encontrei uma outra pessoa, né? Só que aí, Lovatel, assim, era tipo, a pessoa que estava falando sobre esse tema estava quase pedindo desculpas, assim. Desculpa por falar sobre esse tema. Aí aquilo ali me incomodou, assim, do tipo, vem cá, gente, né? Nós temos que tirar esse tema de debaixo do tapete. Aí eu comecei a publicar posts, né? Aí eu disse, olha, eu vou empacotar isso aí de uma forma melhor. Aí eu criei a iniciativa Mais 40 Mais, uma iniciativa de conteúdo, que eu comecei a abordar o tema sistematicamente com posts e artigos no LinkedIn. E aí, assim, eu peguei meu background, né, de marketing digital e eu botava uns memes, né? Eu publicava alguns posts com alguns memes para falar desse tema do preconceito de idade. E aí a coisa começou a ganhar corpo, né? Começou a viralizar, né? E aí, resultado, assim, eu chegou num ponto que eu resolvi, assim, que eu precisava me capacitar mais. Fui atrás dessa pós-graduação que eu falei para vocês. E aí no final de 2021, ali, depois de concluir essa pós-graduação, eu percebi assim, eu acho que eu vou transformar isso num negócio. Vou ajudar as pessoas. E aí eu lancei, então, eu abri uma segunda empresa, peguei a iniciativa Mais 40 Mais, transformei numa empresa chamada Mais 40 Mais, que aí o que eu estou oferecendo para o mercado? Consultoria e treinamento na área de diversidade e inclusão etária. Conscientizar o mercado sobre a importância de contratar profissionais 40 mais, né, para as suas empresas, até porque
se você não contrata, se você não conta com profissionais maduros na tua empresa, como é que você vai desenvolver produtos e serviços para pessoas maduras? Se você não tem pessoas maduras dentro da tua empresa como colaboradores, como é que você vai entender a cabeça de um consumidor maduro? Então vocês estão entendendo, gente, que assim, o problema do preconceito de idade, do etarismo, não é um problema só de RH. É um problema de negócio. Porque se a gente tem um aumento da longevidade, vai ter mais pessoas maduras. Então a empresa que não tiver pessoas maduras... Teria que aumentar quase proporcional, né? Se for pensar A empresa que não tem colaboradores maduros, profissionais maduros, ela não vai conseguir atender esse mercado. E no médio prazo ela vai desaparecer, gente. Ou ela vai ter sérios problemas. Então eu costumo dizer nas minhas consultorias, nas minhas palestras sobre o mercado da longevidade, sobre diversidade e inclusão etária, é isso. Eu costumo dizer isso. Meu amigo, não é um problema de RH só. Não é um problema de ESG, que é a palavrinha da moda. É um problema de negócio. A tua empresa vai desaparecer. É um problema de negócio. A tua empresa vai desaparecer se em 5 anos... vai tomar o espaço, né? Alguém vai... A empresa que se... Em resumo, a empresa que centenar, a empresa que estiver mais atenta e entender assim, olha, eu preciso ter profissionais maduros na minha empresa para atender esse público maduro que é cada vez maior. A empresa que entender isso, ela vai ter uma vantagem competitiva. E dentro deste caminho, eu já vou te perguntar, o que tu recomenda, dica de leitura, livro, vídeo, que tu vê que é bacana para este público se atualizar, estar inserido dentro desse segmento, ou independente desse tema específico, mas o que a gente quer bacana aí, o pessoal está se atualizando? Olha, eu costumo recomendar 3 livros, tá? Você me pediu vou te dar 3, Fábio. 3 livros, tá? O primeiro deles, que é um clássico, né? Talvez vocês conheçam, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Esse livro é um livro assim que você tem que ler várias vezes durante a vida. Eu já li 3 vezes. É um livro que é sobre relacionamento, né? Como você se relacionar com as pessoas, que isso vai ser bom para tua carreira, para tua vida pessoal. Para você vender mais, para você divulgar melhor o seu trabalho, o seu negócio. Esse livro é muito bom. Segundo livro, O Poder do Hábito, que agora eu me esqueci o nome do autor. Né? O Poder do Hábito, que é sobre mudar hábitos, construir novos hábitos. Né? Também é importante para a tua carreira, para a tua vida pessoal. E para quem tem mais de 40 anos, como a gente está aqui nesse planeta há mais tempo, né? Talvez a gente tenha desenvolvido alguns hábitos ruins nessas 4, 5 décadas, né? Então é um livro que vai fazer você mudar de hábitos. Então é interessante, né? E uma terceira indicação que eu queria fazer de livro é um livro chamado A Única Coisa. Esse livro é espetacular, é um livro sobre foco. Qual é o principal problema das pessoas hoje? Se concentrar. Eu vejo que é um problema generalizado, né? E não é só... Independe da idade, né? Não é só o jovem, a pessoa mais madura. As pessoas estão com dificuldade de focar, né? Focar. E esse livro te dá várias dicas de como você pode organizar o teu tempo e organizar a tua atenção. Esse livro é fantástico. Beleza, que excelentes dicas aí. Muito bom. Batel, uma pergunta? Senão eu já vou fazer um agradecimento. Uma aula ali, eu acho que fechou tudo a ver com o nosso programa Segundo Tempo, né? Até eu vou te fazer um convite pessoal agora. Opa, vamos aí. Não, até para, se tu tiver algum conteúdo para nós colocar no nosso site, compartilhar ele com os créditos, tudo, tá? Legal. Eu acho que o nosso público vai procurar. Começamos pelo teu artigo aí. Eu acho que eu tinha visto alguma coisa e eu tinha visto um monte de likes, enfim, no LinkedIn mesmo. E eu acho que até a gente já tinha, provavelmente tinha sido teu, né? Então, bacana. Tem até artigos mais recentes aí. Eu tô sempre falando sobre esse tema. Se quiser compartilhar conteúdo na plataforma nossa aí, tranquilo, tá? Legal, pô. A gente vai se trocando e os públicos são os mesmos, né? Pô, agradeço a vocês pelo convite aqui, gente, né? E também pelo convite para colaborar na plataforma de vocês aí, né? E de novo, assim, vocês estão de parabéns, né? Porque tem poucos espaços falando sobre isso, sobre a segunda metade da vida, né? Vocês têm aqui o segundo tempo, né? Que nada mais é a gente falar sobre a segunda metade da nossa vida. Porque se a gente tem uma expectativa de vida no Brasil hoje que é de 80 anos, o cara que chega aos 40 anos, o homem, a mulher que chega aos 40 anos, está na metade da vida.
E questões de carreira também, que é um tema que me apaixona muito, assim, né? Que eu sou bastante encantado com o tema carreira, né? Quem é que vai se aposentar hoje, né? As pessoas estão começando a trabalhar mais tarde, né? Eu já fiz o meu cálculo. Se eu quiser lá o 100% do INSS lá, eu vou ter que trabalhar até os 68. Hoje eu estou com 46, ou seja, eu tenho mais 22 anos de carreira pela frente, né? E quantas pessoas também vão se aposentar até os 70, e se é que querem se aposentar? Então a gente tem que começar a ter mais espaços como o de vocês aqui para discutir vida. O que eu quero da minha vida depois dos 40 anos? Não só de carreira, mas da minha vida. Né? Será que eu quero mesmo me aposentar? O que eu vou fazer na minha aposentadoria? Vou ficar em casa vendo Netflix de roupão? Né? Ou eu vou, sei lá, ter uma segunda carreira, ou vou criar um blog, vou abrir um restaurante, ou não vou fazer nada e está tudo bem também, né? Desde que isso esteja bem na minha cabeça. Enfim, eu acho que nós temos que discutir mais, né, a questão da longevidade associada à vida pessoal e profissional. Perfeito, muito bom. Como agradecimento à tua participação, tua presença, o nosso apoiador Vinhos da Serra está te presenteando com um vinho aqui da Serra Gaúcha, para quem já morou aqui na Serra Gaúcha há um tempo. Então, para tu relembrar os tempos aqui de Caxias do Sul. Tá certo. Sou apaixonado pela Serra aí, gente. Me tratou super bem nos 6 anos e meio que eu morei aqui em Caxias do Sul. Eu gosto muito aqui da cidade e da região como um todo, né? Muito obrigado. E mais uma vez, muito obrigado pelo convite aí. Foi muito legal o papo. Muito bacana. Nós que agradecemos, muito obrigado por compartilhar o teu conhecimento com a gente, com o nosso público. Esteja sempre convidado para estar presente, nos acompanhando, compartilhando os conteúdos que certamente enriqueceu muito a nós e tenho certeza que vai enriquecer muito o público que está nos acompanhando também. Isso aí, show de bola, cara. Muito obrigado aí. Gente, muito obrigado, até o próximo programa. Não deixe de seguir, hein? Segue o canal aí no YouTube. Valeu! Valeu, até mais, pessoal.